volta aqui com a minha convidada, Juliana Naves. Estamos falando sobre zona de conforto. Ju, aí você então fez essa transição de carreira. Como é que foi? Conta agora como é que foi essa história. Olha, a transição de carreira, ela surgiu quando eu conheci a consultoria de imagem, né? Nasceu aí uma vontade de trabalhar com isso. Era uma coisa que você já gostava antes? Então, eu sempre gostei de moda. Eu lembro que eu lecionava numa instituição de ensino superior que tinha curso de moda também. E eu sempre sentava com os professores do curso de moda e eu queria saber o que eles estavam planejando de desfile e tal. Então, era uma coisa que realmente já me despertava. Mas eu não sabia muito com o que trabalhar, né? Com moda, mas como, assim? Já pensei em ter loja, mas nada disso eu pensava que seria realmente o que me realizaria. Sim. E aí, quando eu conheci a consultoria de imagem, através da Aninha Miranda, né? Eu me encantei pela profissão, porque eu gosto muito de lidar com pessoas e une isso, né, muito essa profissão. Então, a gente lida com pessoas, no nosso caso especificamente, né, no meu caso com mulheres, e a gente trabalha a autoestima dessas mulheres, não só moda, roupa, Isso. né? Então, vai muito além. E aí eu apaixonei por essa profissão e fiquei com vontade, nasceu uma vontade. Mas daí ia concretizar, né, Kênia? A gente Aí foi um reviver, foi um processo, foi né? Um processo. Foi um processo que fez que você conseguisse sair, né? Dessa... Isso. E aí, assim, eu fui buscando, né, muito essa questão para o lado profissional. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que a gente foi muito além, né? Isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas me ligam assim, Kênia, quero mudar minha vida, eu não estou bem no profissional. Eu falo, aham. Está bem mais embaixo a questão, né? Por isso que a gente trabalha como um todo. A gente tem que olhar todas as áreas da vida. Quando a gente alinha ali, vê esse emocional, vê essas crenças que estão ali por trás, por que não tem o merecimento, por que não sonha, a gente consegue equilibrar isso e aí trazer o resultado. Foi nessa transformação que você conseguiu, então, falar assim, não, é isso que eu quero e eu vou sair dessa zona de conforto agora. Exatamente. E aí fiz os cursos, que estavam já, assim, nos planos, mas não saía do papel, né? Então, eu fiz os cursos e comecei a trabalhar. E aí fui para o Instagram, que para mim era super difícil. Outra história, o Instagram, né, Ju? Ela falava, Kênia, mas como que eu vou para o Instagram? Eu não gosto de falar, porque o perfil CS, ele não gosta muito de aparecer. Como ele é muito sistemático, ele é muito nessa zona de conforto, ter que ir para a tela, ter que arriscar, é sair da zona de conforto. Então, esse foi outro trabalho que a gente fez. Foi muito desafiador para mim, né, Kênia? Foi. E a gente foi trabalhando e foi acontecendo e foi dando certo também, né? A gente vê que a gente dá conta. E aí, outra coisa também que a gente trabalhou muito foi a questão do que as outras pessoas pensam, né? Ai, agora eu vou aparecer falando no Instagram, aquele medo um pouco. Eu que sou professora de Direito, que estava na sala de aula, que tinha toda aquela história. Agora eu vou aparecer falando sobre moda. Isso. O que as pessoas vão pensar? E aí era outra crença limitante, né? Total. Essa preocupação com a opinião dos outros foi outra coisa que a gente trabalhou muito também. Gente, eu falo o seguinte, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se a gente for ficar preocupando o que o outro pensa, a gente não vai fazer nada. A zona de conforto vai ser o nosso lugar. Então, quando você tem segurança naquilo que você faz, você acredita naquilo que você faz, o que o outro pensa, você vai dar crédito para algo que edifique você. Então, se alguém do seu trabalho você vai escutar, você vai ouvir, sim, a opinião daquela pessoa, do seu marido, dos seus filhos, pessoas que realmente aquela opinião vão fazer diferença na sua vida. Agora, alguém que chega lá, um hater, no Instagram, gente, isso tem com todo mundo. A gente passa sempre por isso, alguém que não vai gostar, alguém que vai achar, isso é do outro, isso não é nosso, não tem como a gente agradar todo mundo. E é até uma outra coisa que você fala, né, sobre a preocupação com algo que nem aconteceu, né? Nem aconteceu. Eu nunca tive nenhum problema com o Instagram até hoje, pelo menos, né, assim. E, pelo contrário, eu recebi tanta mensagem de pessoas que trabalharam comigo no direito, de outros professores, falando, nossa, eu te admiro demais pela sua coragem de mudar e tal. E eu recebo, assim, muita mensagem nesse sentido, sabe? De admiração, de falando, oh, que bacana, você foi atrás do seu sonho, você conseguiu, né?
Então, às vezes a gente sofre com uma coisa... E atrapalhei aqui o microfone. E vai ser bem o contrário, né? Você passa a ser até um referencial para aquelas pessoas que às vezes querem fazer a mesma coisa, mas que estão presas ali nessa zona de conforto. Quando vê, falar, peraí, deu certo com ela, será que eu posso também? Porque se deu certo com ela, talvez pode dar comigo. Exatamente. Né? Então, isso acaba sendo o contrário. E aí as pessoas até perguntam, como que você fez, né? Aí eu sempre falo do Reviva e outras coisas também que eu acho, né? Porque a gente precisa também ter um respaldo. Meu marido me apoiou, Exatamente. né? A gente também não faz as coisas assim na loucura, né? Quem com 2 filhas, uma família. Por isso, gente, que no processo a gente olha isso tudo. Exatamente. Nós vamos movimentar as peças, mas espera aí, meu marido está de acordo? A gente está sendo aqui nisso? Eu estou prejudicando as minhas filhas? A gente não abre mão do que é essencial, né, Jô? Eu falo muito sobre isso. Existe o essencial e existe o importante. Será que você tem trocado o importante por aquilo que é essencial na sua vida? A sua vida vai ficar disfuncional. E você falou de uma coisa muito importante. Tem estudos, gente, que 86% das nossas preocupações jamais irão acontecer. Então, olha a demanda de energia, olha o desgaste que a gente investe em algo que não vai nem acontecer. E era isso, né, Jô? Era um desgaste. Chegava lá assim, ai, isso, e pode acontecer isso, pode... Gente, aqui a gente não trabalha com Como que eu vou fazer uma live? Como que eu vou... Ai, eu lembro, a live foi uma coisa, um evento, né? E às vezes as pessoas falavam assim comigo, mas você dava aula, você dava palestra para um tanto de gente durante tantos anos. Como você acha difícil falar? Achava difícil falar olhando para o celular. É só mudar, tá vendo? É só mudar um pouquinho a dinâmica, Exatamente. Já dá um medo. Peraí, eu não estou no controle disso. E tudo sempre foi assim, né? Meu primeiro dia em sala de aula também, eu fui escrever no quadro, a letra saía até tremida, de tão tensa, né? Então, o novo, ele é um desafio. Mas é muito legal quando a gente consegue, né, conquistar. Gente, a gente celebra, sabe? Celebrar é muito importante porque a sua mente entende que aquilo você merece. Aquilo que está acontecendo. Então, a gente tem o hábito lá de celebrar. A gente brinda, seja com café, com cappuccino. A gente tem que fazer o brinde em cada etapa, cada vitória, que seja micropasso, que sejam grandes conquistas. Celebre. A celebração quebra a crença de não merecimento. E isso foi maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Ver voar, ver esses olhinhos aí brilhando por algo que faz, por algo que queima o seu coração. Te ver realizada, gente, é tão maravilhoso. Eu falo que é como se fosse comigo, sabe? Eu realmente é como se fosse comigo. Você emociona, né, Kelly, no final do processo? Gente, não tem uma sessão, encerra o processo chorando, Ju. A gente ontem chorou, né? A gente encontrou ontem. Ontem? Foi ontem. Ontem, a gente estava lá chorando. É assim, é muito bom você ver as transformações, ver os ganhos, ver como que aquela pessoa que estava ali presa, insatisfeita, ela pode transformar, ela pode reviver, ela pode ir muito mais além. E todo mundo sempre pode mais, né, Kenny? É isso que você me ensinou, assim, que a gente... às vezes eu achava assim que eu estava sendo super grata e era isso que era bom, mas a gente sempre pode mais, né? E em todas as áreas, né? E aí uma coisa também que eu lembro, assim, o quanto você se conectou mais com as suas filhas. Sim, aí é o que eu falei, eu achei muito legal isso, que o processo é um todo, né? Sim. Porque a gente é uma pessoa só que tem várias áreas na vida. Então, não adianta, por exemplo, a pessoa deslanchar no profissional se isso vai prejudicar o essencial, que é a família, né? Então, a gente começou a trabalhar muito essa parte também, né? Do meu relacionamento com as filhas, com o marido, com mãe, com irmão, né? Em geral... com amigos, o trabalho social, tudo isso, né? O intelectual. Todas as áreas, o espiritual, né? Tudo que faz parte da nossa vida e nos conecta mais. Porque isso é que faz, né? Tá tudo bem, né? Tem que estar tudo certo. Então, a gente trabalhou muito e foi muito bom, assim. Eu aprendi muito essa questão também com você da atenção plena, né? Então, às vezes eu achava que eu tinha que ter muito tempo com as minhas filhas, mas aí eu entendi que, na verdade, tem que ser um tempo de qualidade. Então, eu estou ali com elas, 100% conectada, e aí eu vou trabalhar com
né, tranquilidade, Sem peso, sabendo sem culpa, que... né, Ju? Exatamente. Gente, isso é tão importante, porque às vezes as mães falam assim, não, mas eu estou em casa, eu estou com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu falo, tá, como você está em casa? Como você está se comportando dentro de casa? Às vezes a mãe está lá, o filho está brincando aqui, mas ela está no celular. Ela está fazendo outra coisa e ela acha, porque está naquele espaço, está conectada com o filho. O filho precisa de olho no olho, precisa de presença, precisa de toque de verdade para se sentir amado. E essa fase, gente, é tão importante, é onde ele vai formar as crenças. E tudo que esse filho precisa é se sentir amado, aceito, importante e pertencente. E só Sim. os pais podem fazer isso. Né, Ju? Exatamente, a gente trabalhou muito isso e é uma coisa assim também que eu acho importante falar, que a gente nunca vai alcançar a plenitude de Não, tudo, não né? existe. Então, às vezes eu chego lá, a gente encontra e fala, ai, Kenny, essa parte aqui eu acho que eu tô precisando dar uma atenção maior. E é muito isso, às vezes você foca muito em um ponto, o outro dá uma desestabilizada, mas aí a gente aprende a olhar Isso para o aí. todo, né? E a perceber onde que eu tô precisando dar mais atenção nesse momento. E aí a gente vai sempre equilibrando, né? Não é uma coisa que assim, agora então eu estou super plena em todas as áreas, estou Acabou. tranquila, acabou, né? Não, é sempre ali vigiando, prestando atenção e vendo qual ponto que eu posso melhorar agora, nesse momento, onde que eu vou reajustar aqui a Isso, rota, né? Para isso. ver como que pode ficar melhor. Isso. A gente tem que entender que a vida é dinâmica. Então, ela nos apresenta demandas diferentes e em momentos diferentes da vida. Então, às vezes, ali aparece uma doença que você precisa dar uma atenção, o seu trabalho precisa de um foco maior naquele momento para ele crescer, quando você está abrindo um negócio. Né? Quando a gente começa, né? Eu senti muito isso. A gente Precisava de estar mais. a gente precisa de dar um gás, Isso né? aí. Então, eu precisei estar muito focada ali e tal, porque o começo exige muito isso. Sim. E aí, eu senti essa questão, né, com as minhas filhas, aí a gente voltou a trabalhar alguns pontos. Então, é sempre isso, né? Mas isso é que é legal, né, Ju? Quando a gente já sabe o que está acontecendo. O problema é quando eu não tenho consciência do que está acontecendo. Então, quando você chegava lá, falava assim, que eu percebi que aconteceu isso. Então, já tem uma consciência do que está acontecendo. Gente, a primeira tomada de mudança de decisão é ter consciência. Né? Um inimigo que eu não consigo vencer é aquele que eu não sei qual que é que eu estou lidando. Quando eu entendo o que está acontecendo, peraí, eu entendi que eu preciso agora dar mais atenção para os meus filhos. Pronto, realinha. Vai lá e dá atenção, vai lá e volta, reajusta, né, Ju? Exatamente. É isso, assim. A gente nunca vai estar 100% em Não. tudo, né? Mas a gente tem que estar sempre buscando 100% de Exatamente. tudo. Então, É não desequilibrou um deixar pouquinho nada ali. descoberto, né? Não deixar de lado, fingir que não existe aquilo na vida, deixar passar, deixa a vida me levar, né? Vamos vivendo. O que eu fazia muito, Sim. né, antes. E ficava ali na zona de conforto. Então, hoje eu sempre estou atenta, né? E vendo o que eu posso fazer em cada área para poder estar sempre melhorando, né? Porque a gente está sempre em evolução, né? Sempre, né? A gente não pode parar nunca, né, Ju? Sim. E as pessoas que estão nos assistindo, Ju, o que você pode falar para elas? Às vezes elas estão nessa mesma situação que você estava. O que você pode falar e aconselhá-las? Olha, a primeira coisa que eu acho é tomar consciência, né? Que você acabou de falar. Então, entender. Eu realmente estou numa zona de conforto, não estou satisfeita, preciso mudar. E aí começar a desenhar mesmo, colocar no papel, porque eu percebi o quanto isso é importante, né? A gente Traçar planos, né? traçar planos e eles acontecem. É impressionante, né, Kenny? A gente olha e fala, nossa, Não é possível. isso aqui aconteceu, isso aqui também. Então, colocar tudo no papel, ver o que pode ser feito para colocar em prática, né? Traçar metas, né? A curto prazo, a longo prazo. Sempre colocando a data, né? Que me ensinou isso. Tem que ter Tem data. que colocar. Eu vou fazer isso até tal dia, né? Ou todos os dias, durante meia hora, né? Tem que deixar bem delimitado para o nosso cérebro processar. Entender como comando. Isso. Porque assim, eu vou casar, vai quando? Né? Quando você põe data, chega, a data chega, então tem que ter data. Isso. Então, eu acho que é muito isso. A consciência, o planejamento, né? O colocar no papel, colocar metas e dentro das possibilidades de cada pessoa, da sua vida nesse momento,
e tentar começar a arriscar, né? Começar a arriscar. Igual eu falei, às vezes nas Agir, né? pequenas coisas, porque a gente às vezes considera um risco, né? É. Então, às vezes nas pequenas coisas, não, eu sempre vou nesse lugar. Não, então hoje eu vou por esse outro aqui. Então a gente começa a sair da zona de conforto, às vezes nas pequenas coisas do dia a dia, até as maiores, né? Ai, Ju, tá tão bom esse papo que a gente não queria acabar. Então, vamos deixar para... Você volta aqui depois para a gente falar mais sobre Que maior prazer! Eu Ju, adoro amei te conversar. receber. Muito obrigada. Eu que adorei, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz. E a gente pode combinar mais vezes. Vamos combinar. E se você se encontra nessa situação, você não está tão satisfeito, você está aí nessa zona de conforto, é possível, acredite. Você pode se sentir realizado, você pode ser feliz e se der medo, vai com medo mesmo. É possível. Vamos juntos? Bora reviver? Te vejo no próximo programa.